O Brasil discute a importância das reformas tributária e administrativa no país e quais seus impactos em meio à pandemia do coronavírus. Para falarmos mais sobre os desafios dessas mudanças no sistema de impostos brasileiro, estamos agora aqui no Jornal da Manhã com o tributarista Reinaldo Lima. Doutor, tudo bem? Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a você. Bom dia, Brau. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Doutor, quais os maiores desafios em relação à reforma tributária especificamente? Qual é a mudança que o senhor considera mais urgente no sistema de impostos brasileiro? Bom, a mudança que a gente considera mais urgente é você diminuir o volume de obrigações, tanto principais quanto acessórias, né? Isso só aconteceria com uma reforma bem ampla, como talvez está sendo proposta aí pela PEC 45, 110, mas que agora sofreu uma reviravolta por conta das mudanças que estão acontecendo, que aconteceram tanto no Congresso quanto no Senado, né, com as presidências. E aí vai dar uma mudança, uma transformação, provavelmente aí com a condução do governo, com as orientações das propostas do governo. Sim. E, doutor, o senhor acredita que a reforma tributária e a administrativa devem caminhar juntas? Elas se completam? São necessárias as duas serem aprovadas o quanto antes? Por exemplo, o Brasil, o senhor acredita que ele estimule a inadimplência através da forma como as tributações são cobradas, os impostos são cobrados? Seria mais justo se ele fosse dividido conforme as classes sociais? Não, na verdade, a tributação ela é bem organizada, tem o Pacto Federativo, nós temos os tributos federais, estaduais e municipais, isso está muito bem organizado. O problema é essa complexidade, né, de tributos e as várias isenções que acontecem. Então, por exemplo, a gente tem falado muito esses dias aí sobre a alíquota do ICMS, nos combustíveis. Isso é um complicador, porque você não pode ferir o Pacto Federativo. Acho que em relação às classes sociais, o empresariado, existem hoje praticamente 15 milhões de MEIs no Brasil, são micro e pequenos empresários que estão sustentando a economia com um imposto bem simples, né, que é o das MEI. Isso está sendo muito positivo. Nessa grande crise que aconteceu pela pandemia, os MEIs abriram quase 2 milhões de MEI no ano de 2018. Ou seja, a população buscando, através do empresariado, do pequeno empresário, sua sustentação. Isso é muito positivo. Agora, a dificuldade na tributação é a complexidade e tantas obrigações que nós temos. Nós precisamos simplificar. Doutor Reinaldo, o senhor disse agora que a reforma tributária deve sofrer grandes mudanças a partir da chegada dos novos presidentes da Câmara e do Senado, da Câmara Arthur Lira, do Senado Rodrigo Pacheco. Mas essas mudanças seriam para melhorar ou para piorar os projetos que estão em discussão por lá? Com certeza a nossa esperança é sempre de melhora, né? O que acontece? A PEC 45 e a 110, que são as principais que estão em discussão, elas causavam, na nossa opinião, e acho que na opinião da grande maioria das atividades, um grande desequilíbrio, né? Alguns setores sendo favorecidos, né, com redução de carga, e outros sendo prejudicados, principalmente o setor de serviços. Nós fizemos várias considerações na PEC 45 que a gente percebia por parte dos autores, o deputado Baleia Rossi, o próprio presidente Rodrigo Maia, eles não percebiam ou não estavam praticamente irredutíveis com as propostas das mudanças. E com o novo comando das casas, acho que isso vai ser muito positivo, talvez abra um novo canal de diálogo para fazer algumas alterações, porque o relator foi mantido, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, né, para algumas alterações, para algumas mudanças que tragam o equilíbrio para todos os setores, para que um setor não seja prejudicado em detrimento de outro, porque temos que lembrar que o governo não pode reduzir 1 centavo da sua arrecadação, ele tem que manter a arrecadação. E você fazendo mudanças muito radicais, como é o proposto pela PEC 45, você vai causar esse desequilíbrio. A gente fez propostas, né, a nossa atividade, o nosso grupo, fizemos propostas
para tentar dar equilíbrio, porque é importantíssima essa reforma tributária, porque a última grande reforma tributária foi em 65. Então, por várias vezes se tentou fazer alguma reforma, mas isso não aconteceu. E agora, com a nova casa, com os novos comandos nas casas, acho que isso vai ser positivo. O governo está mostrando, junto com o Congresso, essa integração, e isso está sendo muito positivo. A reforma administrativa seria mais importante no sentido de, se ela fosse primeiro. O governo fez uma proposta que foi um pouco simplória, né, no sentido de mudança, mas acho que a reforma administrativa, se ela fosse antecipada, antes até da própria reforma tributária, o governo poderia até abrir mão de alguns tributos ou redução de carga tributária, porque aí o peso do Estado diminuiria. Isso seria muito positivo. O que não pode acontecer hoje, é que o governo não pode perder um centavo de arrecadação. Sim, e o senhor falava em disparidade, hoje a indústria acaba sendo mais penalizada, os setores de serviço e agronegócios têm carga tributária menos pesada, e também o senhor falava sobre complexidade, a reunião dos 5 principais tributos de produtos e serviços em um só, vai poder acontecer, está inclusa no texto da reforma? Então, a PEC 45, que é a principal, ela unifica, ela não é uma reforma bem ampla, como precisa ser feita, né? Ela simplesmente unifica vários tributos federais, o PIS e o COFINS, estadual, o ICMS e o ISS. Aí tem um problema do Pacto Federativo, né, que é uma grande discussão. O CONFAS, que é a reunião dos secretários de Fazenda, tem várias considerações aí, são, às vezes, em alguns momentos, até contra a PEC 45. Eu acho que o governo deu direcionamento de que quer separar isso. O governo trata da parte o governo federal trata da parte federal, estados e municípios tratam da sua parte, como o IVA dual, por exemplo, né? Mas entendemos que precisa separar para respeitar o Pacto Federativo. E mais que isso, eu acho que a desoneração da folha de pagamento, que o alto custo da folha de pagamento para as empresas, né? Ela é importante ser tratada nesse momento, e nenhuma dos projetos tratam de desoneração da folha de pagamento. Agora, doutor, o senhor mencionou algumas das consequências positivas da aprovação das reformas, a melhora da competitividade entre setores, a simplificação do modelo de impostos, que hoje é muito complexo, mas na ponta final, para o contribuinte, uma vez aprovada uma reforma tributária, seja ela qual for ou como for, o brasileiro pagaria menos impostos ou seria um modelo diferente, mais simples talvez, mas com o mesmo valor, a mesma taxação? Em princípio, pelos projetos apresentados, seria a mesma taxação. Até, como eu disse, traria o desequilíbrio. Trazendo o desequilíbrio, o setor A ser penalizado com o aumento da carga tributária e o setor B com uma redução, naturalmente, o que vai acontecer? A transferência de um aumento eventual de um produto vai ser para o consumidor final. Ou seja, temos o risco de ter aumento de tributos ou de preços, né, até de inflação, por conta desse desequilíbrio que aconteceria se fosse aprovada a PEC 45, por exemplo, do jeito que ela está sendo proposta. E tem outros agravantes, né? A PEC 45, ela tem uma transição de 10 anos. Isso você teria que manter 2 sistemas funcionando, é inaceitável, principalmente para as atividades que operam a contabilidade, enfim, é muito complicado. O Simples Nacional, hoje temos 5 milhões de empresas no Simples Nacional. Essa PEC 45 não tratou do Simples Nacional, ela não reconhece o crédito, por exemplo. E o Simples Nacional hoje são 5 milhões de empresas, 76% das empresas desse país. Ou seja, se você causar um desequilíbrio do jeito que está sendo proposto, provavelmente o consumidor vai pagar essa conta com aumento de carga tributária indireto ou direto. E como o senhor analisa, para a gente encerrar, as possibilidades que cogitam de a reforma administrativa poder reduzir a eficiência do setor público e também aumentar o apadrinhamento político?
Não acredito. Eu acho que a reforma administrativa ela é importantíssima. Os funcionários, tem muito funcionário público que atua muito bem. Nós somos muito ligados ao setor público e entendemos que precisamos investir em tecnologia, né? Mas acho que a reforma administrativa é importantíssima para manter a essencialidade do que o governo tem que controlar, saúde, segurança, talvez até educação, mas para quê? Para que reduza o tamanho do Estado. Esse apadrinhamento, aí você precisa diminuir o tamanho, por exemplo, do Congresso Nacional ou dos cargos de indicação, aí você reduziria talvez esse apadrinhamento. Mas a eficiência do setor público, você criando metas, criando objetivos, criando uma nova cultura, que eu acho que isso que precisa, né? Uma cultura do serviço bem executado, bem feito, eu acho que isso vai melhorar. E o tamanho do Estado, que é muito grande, né? O governo federal, o estadual, até os municipais, se intrometem em setores que não são da sua competência. E aí vem a ineficiência de algumas atividades públicas. Perfeito, nós ouvimos aqui o tributarista Reinaldo Lima. Obrigado pela entrevista, doutor. Um ótimo sábado, bom final de semana por aí. Até uma próxima. Bom dia, obrigado, Brown, obrigado, Adriano, bom dia a todos.